Olá, tudo bem com você? Hoje nós começamos o nosso dia 6 do Desafio da Virada. E hoje a gente vai falar sobre as nossas emoções e como lidar com os altos e baixos dessas emoções agora no final do ano e também no início do ano, tá bom? Aqui quem fala com você é o psicólogo Sebastião de Freitas e espero que esse dia seja muito especial. O fim do ano costuma ser uma época carregada de emoções intensas. Eu não sei se vocês passam por isso ou se observam outras pessoas perto de vocês, porque algumas pessoas sentem mais, outras sentem menos, mas é muito comum que exista essas emoções intensas no final do ano. Para alguns é um momento de celebração, de encontro, de gratidão, mas para outras pessoas pode ser um período de reflexão onde pensa sobre as metas que não são atingidas, de saudosismo ou de pressão para ser feliz, né? E aqui o ser feliz está entre aspas. Então, nesse final de ano, muitas pessoas às vezes refletem sobre a vida, né? Porque está finalizando um ciclo e começa a pensar, né? Como que foi esse ano que passou? Como está a minha vida? E isso pode gerar algumas emoções difíceis de lidar. Pode vir também saudades, não é verdade? Então, é um momento onde a gente precisa saber um pouco como lidar com as nossas emoções. Já o início do ano, que vai chegar, traz consigo uma esperança de recomeço. A gente tem aquela sensação, né? Vamos recomeçar, mas também pode provocar sensação de ansiedade, porque a gente começa a antecipar o futuro, e também de sobrecarga. Quando pensamos assim, vai ter muita coisa para fazer, ou pode ser um ano muito difícil, assim como os que tiverem passado. Como regular essas emoções para atravessar esse período com serenidade? Então, vou trazer algumas reflexões aqui para vocês que pode ajudar a passar melhor por esse momento. Primeira coisa, a gente vai falar sobre acolher aquilo que a gente está sentindo sem julgamento. Eu falo isso sempre para os meus clientes, né? A gente tem que observar o nosso sentimento sem julgar se aquele sentimento é bom ou se aquele sentimento é ruim. Por quê? Porque o sentimento ele vai trazer uma mensagem para nós, assim como a gente está conversando aqui no desafio em outros dias. Então, apenas observe como que é esses sentimentos, o que eles estão querendo te dizer, e lembra que nem sempre o final do ano é repleto de alegria. E tá tudo bem que assim o seja. Você não é a primeira pessoa que está passando por isso, nem a última. Várias pessoas também sentem isso muitas vezes, que tipo, chega no final do ano, não é um momento ali de grande alegria, mas às vezes de reflexão. Então, se permitir também sentir, né? Se você estiver passando por um momento assim, sentir a tristeza, o cansaço ou a frustração. É muito importante a gente não reprimir essas emoções, mas entender por que nesse final de ano, às vezes, eu estou mais triste? Aconteceu alguma perda de algo que era importante para mim? O que está diferente de outros anos que eu estava melhor? Se você está cansado também, é um sinal, né, que precisa descansar, tirar um tempinho para recuperar aí a energia. E a questão da frustração também, porque às vezes a gente pensa em alcançar determinadas coisas e não alcança, isso traz frustração. Frustração é sempre quando a gente tem um desejo e aquilo não é alcançado. Mas a frustração também ela nos ensina qual que é o nosso limite, até onde a gente pode ir, o que que a gente pode aprender. Então sempre a gente pode crescer com essas emoções. Um exemplo prático é se você se sente triste por lembrar de alguém que não está mais presente, reconheça a saudade como uma expressão de amor. Então veja que essa saudade é uma expressão de amor, é uma expressão de que essa pessoa foi muito importante para você. E você pode dizer para você mesmo: é natural eu me sentir assim. E isso não invalida os momentos bons que eu vivi. Eu posso tanto viver momentos bons, quanto também momentos difíceis, de saudade, de tristeza. A segunda coisa que nós podemos fazer é dar novos significados. Então, você pode reinterpretar essa situação para mudar o impacto emocional que tem sobre você. Um exemplo prático que eu trouxe aqui, ao invés de você ficar pensando, ó, que é uma forma de interpretação, fracassei porque não alcancei minhas metas desse ano. Tá vendo que é uma interpretação que a gente faz?
A gente pode reformular para uma outra interpretação mais realista e otimista, que é: nem todas as metas foram atingidas, mas eu aprendi e cresci com os desafios que enfrentei. E também você pode ver as coisas boas que aconteceram, que é uma das estratégias aí que eu vou trazer agora mesmo para você, porque não foi apenas coisas ruins que aconteceram. A terceira coisa que a gente pode fazer é planejar com mais flexibilidade. Então, o início de ano é um convite para a gente criar metas, sonhar, a gente precisa disso, mas evita estabelecer padrões inalcançáveis. Coisas muito altas, muito grandiosas, podem trazer frustração. Prefira metas flexíveis e alinhadas às suas possibilidades. Então, é como se você fizesse uma boa avaliação e pensasse: eu preciso sonhar, eu preciso colocar metas, eu preciso colocar objetivos, mas tem que ser mais ou menos com o que eu tenho conseguido viver. E aumentar um pouco mais, né, para ser desafiante para você, mas não só fonte de frustração. Então, se a sua meta é fazer mais exercícios, comece com pequenas mudanças, como caminhar 3 vezes por semana, ao invés de se comprometer a ir à academia diariamente. Então, às vezes, você não está praticando exercício nenhum, e você coloca: eu vou ir na academia todos os dias. Pode ser que você não vai conseguir ainda, porque é uma mudança muito drástica. Claro que algumas pessoas podem conseguir, vai de pessoa para pessoa, mas às vezes você coloca: não, eu vou começar fazendo 3 caminhadas aí por semana. Às vezes é mais tranquilo, mais fácil, você adquire o hábito e aí depois pode aumentar. Um próximo passo seria praticar a gratidão. Assim como eu falei no momento anterior de ressignificação, é você reconhecer os aspectos positivos, porque isso pode ajudar muito a equilibrar as emoções negativas. Quando a gente passa por situações difíceis, situações negativas, isso vai tomar muito a nossa atenção. Nós vamos ficar focados muito nisso. E às vezes pode parecer que não tem coisas boas na nossa vida. Então, esse praticar a gratidão é a gente olhar mesmo, né? E se perguntar: o que foi de bom que aconteceu na minha vida, né? O que aconteceu que foi interessante, que foi legal. E às vezes coisas cotidianas mesmo, mas que você fala assim: é um motivo para eu ser grato e não uma pessoa ingrata. Um exemplo prático é, ao final do dia, você anotar 3 coisas pelas quais você é grato, como um gesto de carinho recebido, um bom momento que você teve com você mesmo, ou um desafio que você conseguiu enfrentar. A quinta orientação seria de você utilizar técnicas de respiração para reduzir a ansiedade. A respiração, esses dias eu ouvi falar uma frase que eu achei muito interessante, que ela é um recurso mais antigo que existe, né? Porque desde que o ser humano é o ser humano respira. E é um recurso que a gente pode utilizar muito para aliviar o estresse e a ansiedade. Então, respirar profundamente, calmamente, é uma coisa que reduz o estresse. Então, nos momentos, né, como a virada de ano, que pode gerar ansiedade, por algumas expectativas, ou às vezes por cobranças externas ali no convívio com outras pessoas, você pode respirar profundamente. E isso vai te ajudar a desacelerar naquele momento, a ficar mais tranquilo e ver as coisas com mais clareza. É importante também, né, como um sexto passo, aí, se conectar com pessoas queridas. Os relacionamentos, eles são fontes poderosas de regulação das emoções. Eles ajudam a gente a lidar com as nossas emoções. Por quê? Porque nas nossas relações a gente pode compartilhar os nossos sentimentos, sejam eles positivos ou desafiadores. E isso ajuda muito a aliviar o peso emocional. Então, um desafio aí para você é que você ligue para um amigo ou um familiar de que você sente saudade, que às vezes esteja algum tempo sem falar com a pessoa, e fala abertamente sobre o que você sente. Isso pode ajudar a fortalecer o vínculo entre você e essa pessoa e trazer também um alívio emocional. O sétimo seria praticar autocompaixão, que a gente já vem trabalhando nos nossos desafios, e eu vou sempre bater nessa tecla, porque as orientações de saúde emocional, às vezes, elas se repetem para fazer o quê? Para a gente gravar e incorporar na nossa vida e aplicar. Porque quando a gente aplica, a gente vai sentir o resultado disso que a gente aplica. Então, seja gentil com você mesmo, diante dos erros, das falhas,
Então, se você se pegar nesse final de ano pensando, né? Eu deveria ter feito mais esse ano. Às vezes se cobrando. Você pode responder a si mesmo como faria um amigo. Olha, esse ano você deu o seu melhor dentro do que você podia. Isso já é o suficiente, entendeu? Então você tem mais compaixão com você, respeitando os seus limites também. E o oitavo é delimitar um espaço para o descanso. Por quê? No final do ano tem um excesso de compromissos e expectativas, e isso pode gerar também exaustão emocional para algumas pessoas, alguns tipos de temperamento, pessoas que preferem, às vezes, estar mais reservadas. Então, reservar momentos para você reabastecer é essencial. Então, estabeleça limites, como recusar alguns convites para alguns eventos, que às vezes possa fazer com que você se sinta sobrecarregado, e dedique tempo também a atividades que você ama, como ler ou assistir algum filme. E agora algumas perguntas aí para a gente pensar no nosso desafio, que eu quero que você pense sobre as suas emoções, para você entrar em contato com você mesmo, tanto essas emoções desse ano que está passando, quanto para o ano que vai vir. Então, a primeira pergunta é: quais emoções mais marcaram o meu ano passado? Então, tenta pensar aí, quais foram as emoções que mais marcaram esse ano que passou para você. E tenta lembrar também, faz o exercício de autoconhecimento, se você quiser escrever, ajuda, né, no diário, colocando por que que eu senti o que eu senti, as coisas que me aconteceram, tá bom? A segunda pergunta: como eu costumo reagir a emoções intensas? Então, quando eu sinto emoções muito fortes, como que eu costumo reagir? Quais são minhas palavras, meus comportamentos? Isso aí vai te ajudar no seu autoconhecimento. Terceiro, quais estratégias eu uso para regular as minhas emoções? Ou seja, para lidar com as minhas emoções, para que as minhas emoções fiquem mais tranquilas, estabilizadas, né? Tem algumas estratégias que são positivas, que ajudam a gente, e tem algumas estratégias que são negativas. Algumas estratégias positivas são estratégias que não geram um efeito colateral depois ruim para você. E as estratégias negativas são aquelas que melhoram as suas emoções no curto prazo, mas depois no longo prazo pode trazer algum prejuízo para você. Quarto, quais emoções que eu quero entender melhor? Às vezes você tem emoções aí que você vivencia que são difíceis de lidar e que você queria entender melhor. Pense quais são. Quinto, o que desencadeia as minhas emoções negativas? Então tenta pensar. O que tem desencadeado as suas emoções negativas? São lugares, são pessoas, são áreas específicas da sua vida? Isso é importante você observar para saber onde você precisa trabalhar. E o sexto, quais sinais indicam que eu estou emocionalmente sobrecarregado? Isso aqui vai de pessoa para pessoa. Tenta observar quais sinais que indicam, nesse ano que passou, os momentos que você estava mais sobrecarregado emocionalmente. O que você sentia no seu corpo, nas suas emoções, nas suas palavras, nas suas ações? Você vai ver que tem algumas coisas que se repetem, tá? E é específico, pessoa para pessoa. Algumas são parecidas, outras diferentes. Sétima pergunta: o que eu posso fazer quando eu me sinto tomado por emoções intensas? Então, naquele momento que eu sinto, né? Nossa, eu tô com muitas emoções que são intensas, emoções difíceis. O que que eu posso fazer? Quais ações eu posso tomar? Oitavo, como posso lidar melhor com a ansiedade sobre o futuro? Tenta pensar aí para você, como que você pode lidar melhor com a ansiedade sobre o futuro? Tenta pensar em coisas que você fez que já deu certo, ou coisas que você pode experimentar, né, aplicar para ver o resultado. Nono, que emoções que eu quero cultivar no próximo ano? Então, às vezes você fala, Sebastião, tem algumas emoções que eu queria que eu experimentasse mais. Você pode cultivar emoções na sua vida, né? Então, você escolhe aquela emoção, por exemplo, eu quero vivenciar mais felicidade na minha vida. E aí você intencionalmente coloca atividades que te trazem felicidade. Você não fica esperando, nossa, vou esperar algo acontecer para mim ficar feliz. Não, você começa a cultivar. Olha o que é cultivar? Eu tenho que arrumar a terra, plantar a semente, aguar, né? Ter o tempo de sol. Então, é a mesma coisa, exige algo de mim.
Para a gente cultivar certas emoções, a gente precisa também se movimentar e colocar numa posição ativa. E a décima, como eu posso cuidar da minha saúde emocional diariamente? Então, eu olhar para as minhas emoções todos os dias, para mim cuidar das minhas emoções. A gente cuida tanto do nosso corpo, não é verdade? Que é a nossa parte física, a nossa parte emocional, psicológica, que é algo que a gente não pode ver, né? Com os olhos materiais, mas a gente pode sentir, experimentar. Então, eu te convido a cuidar diariamente também dessas suas emoções, tá bom? Então, o fim e o início do ano são momentos que são simbólicos e que carregam significados diferentes para cada pessoa. Então, como o fim de ano e o início de ano são períodos que são simbólicos, né? Cada pessoa vai simbolizar esse momento de alguma maneira. Vocês vão observar que tem pessoas que falam o quê, né? Ah, é o final de ano, eu gosto das festas. Outras pessoas, ah, o final de ano eu gosto de refletir sobre a vida. Outras pessoas, ah, eu não gosto muito de final de ano. Por quê? Porque cada pessoa percebe de uma maneira. A gente tem que entender como a gente percebe, o porquê a gente percebe assim, e trabalhar essas questões em nós. Então, cada pessoa vai ser de uma maneira, tá bom? Porque cada um tem sua história de vida. Regular as emoções nesses períodos envolve acolher os sentimentos, ajustar as expectativas e cuidar de si mesmo com carinho. Lembre-se, a mudança não acontece de uma só vez, mas em pequenos passos consistentes. Seja paciente e gentil consigo mesmo ao longo desse processo. Então, a mudança ela não vai acontecer de uma vez, mas ela acontece aos poucos e com pequenos passos quando a gente persevera, a gente busca, né? Então, você que está aqui fazendo esse desafio, né? Já nesse sexto dia, olha que beleza, né? Você já fez aí 5 dias, então, assim, parabéns mesmo para você que está nesse sexto dia. Muitas pessoas, às vezes, começaram esse desafio e não estão aqui mais, né? Deixaram, desistiram, e você está buscando aí com consistência, com perseverança. Você pode ter certeza que você vai ter um resultado por isso, tá bom? Então a gente se vê amanhã para mais uma reflexão. Eu agradeço muito a sua presença. Se possível, curta esse vídeo, né? Se inscreve aí no meu canal, que eu vou ficar muito feliz, tá bom? Um abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.